Eu vou botar para gravar, para depois ver as besteiras que eu falei, né? Então, boa noite a todos, meus irmãos. E hoje o tema é um tema que vai puxar a orelha, vai queimar o nosso pensamento, porque normalmente a gente busca a religião para se melhorar, né? E para isso nós temos na nossa concepção metas que precisamos atingir. Aí dentro do Espiritismo a gente vai ver Chico Xavier, Bezerra de Menezes, aí a gente fala de Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá. São metas de pessoas que chegaram a um nível de compreensão, de entendimento, que nós julgamos ser maiores do que a nossa. E aí é que eu quero falar. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente vai ter um quadrozinho feito lá no Livro dos Espíritos, que é a famosa escala espírita, dividido ali em espíritos imperfeitos e espíritos de bondade, que vão buscar ao bem. E ali as suas subdivisões. Só que nós começamos a entender, como qualquer escala, a gente vai vendo a escala como uma escada, sempre no sentido vertical. E a gente começa, e ao longo do meu estudo, a gente começa a entender que a escala não é tão vertical assim. Olha, o espírito obsessor, ele está aqui, ele é o mais rasteiro de todos, e acima dele tem aquele sofredor, depois do sofredor tem, eu não lembro da escala de cabeça, mas eu boto neutro, depois tem espíritos de benevolência, depois tem o de ciência, e até chegar ao espírito puro. Então tem que ser assim. Mas eu vou dizer para vocês, não é bem assim. Por quê? Porque quando nós vamos entender, se eu pegar ali os espíritos superiores, o espírito de benevolência e o espírito de sabedoria, o que caracteriza ali o espírito de benevolência e de sabedoria? O de benevolência é aquele que é um espírito bom de coração, aquele que quer o bem da humanidade. Então, ele vai estar conectado a um trabalho, a um serviço, porque ele tem amor no coração e ele vai tentar auxiliar de qualquer maneira. Não necessariamente ele vai ter um intelecto tão avançado, mas o espírito de sabedoria é um espírito que é ali, ele está com o pensamento no bem, mas ele é um espírito de grande capacidade intelectual. Quando eu digo isso, parece que o que tem a capacidade intelectual está acima do outro que é só bondoso. Não, eles estão equiparados. Só que Kardec precisou classificar. E nessa classificação, a gente, no nosso sistema, a gente vai tentando entender que primeiro lugar, segundo lugar, é uma forma de explicar. Mas o de benevolência e o de sabedoria estão numa escala horizontal. Por exemplo, um preto velho que se apresenta na Umbanda, ele pode ser um espírito de benevolência. Nós não temos capacidade de identificar isso. Por quê? A forma de apresentação não necessariamente mostra o que tem de capacidade daquele ser espiritual. Então, por exemplo, um preto velho, ele se mostra na forma de preto velho, porque existe um trabalho e uma simbologia que aquele trabalho precisa que aconteça. Mas não necessariamente ele é só aquele espírito bondosinho que não tem tanta inteligência, não. Normalmente, aquilo é um grau espiritual que é um ser espiritual com grande capacidade de conhecimento, de ervas, de fitoterapia, de manipulação da energia material em volta naqueles elementos que eles utilizam,
E o espírito de ciência, como ele está equiparado ali, então vamos colocar o espírito equiparado, então é uma evolução horizontal, em que eu sei aquilo que eu sei, mas independente do que eu sei, eu não sei o que o Vinícius sabe. Só que eu e Vinícius estamos no mesmo patamar. Eu dentro da minha área e o Vinícius dentro da área dele. Ele sabe muitas coisas que eu não sei e eu sei muitas coisas que o Vinícius não sabe. Isso é evolução horizontal. Não é uma escala assim. E dentro disso que a gente está falando, quando nós começamos a entender na questão da religiosidade, nós, seres humanos ainda imperfeitos, quiçá neutros, mas imperfeitos ainda, nós temos a tendência de achar que a nossa religiosidade é o bambambam, é o ó do borogodó. E não é bem assim. Ele é o ó do borogodó para a gente, mas isso não significa que vai atingir o coração do outro. Por isso que existe uma infinidade de formas de apresentação da questão da religiosidade. A casa, a Irmandade Espírita José da Luz, ele tem uma característica. O Centro Espírita Bezerra de Menezes tem outra característica. Por que eu venho aqui e não vou lá? Não é tudo espiritismo? Se eu tenho uma capacidade de escolha a partir de pequenas coisas que às vezes eu nem sei explicar, eu me sinto bem naquela casa. Mas por quê? Eu me sinto bem naquela casa porque o meu cérebro não entende racionalidade. O meu inconsciente entende arquétipos, ele entende a mensagem subliminar, é o olhar, é o grupamento das pessoas, ele entende símbolos. E nessa condição, o meu inconsciente, ele cria a preferência. Mas isso não quer dizer que a Irmandade Espírita José da Luz é melhor do que o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Porque é evolução horizontal. A Irmandade Espírita José da Luz tem coisas positivas que o Bezerra de Menezes não tem. E o Bezerra de Menezes tem coisas positivas que o José da Luz não tem. E cada um, a partir da sua preferência de escolha e de entendimento pelos símbolos da percepção, até intuitiva dela, ela vai escolher um ou outro. E dentro dessa condição, a gente começa a entender, isso eu estou falando, eu comecei dentro do Espiritismo. Agora, peraí, tem lá o judeu nem acredita em Cristo. Será que o cara que é judeu, que não acredita em Cristo, ele tem uma condição de entender as coisas que nós entendemos aqui? Porque o Espiritismo, Kardec explica as coisas da espiritualidade, entende o mundo espiritual. Eu vou dizer para você, eu comecei a estudar um pouco de judaísmo. A capacidade do judeu tem de compreender o mundo espiritual é bem evoluída, é bem grande. O judeu acredita em reencarnação. Vocês sabiam que o judeu acredita em reencarnação? E aí a gente pensa assim, poxa, mas o judaísmo, através lá do que a gente viu, que a gente vê na Bíblia, os caras botaram Cristo para escanteio. Eles ali, foram, na verdade, o judeu que botou Cristo na cruz. Mas não é só isso. Então, por exemplo, o Espiritismo, ele tem uma condição de entendimento da espiritualidade que o judeu não tem e nós não temos a mesma visão de capacidade de entendimento que o judeu tem. E assim o evangélico, e assim o umbandista, e assim o candomblessista, e assim o pessoal sufi, o pessoal que acredita em Maomé. E engraçado para falar o que eu estou falando hoje, ontem eu fui ver na internet uma reunião
desse pessoal sufi, que os caras, olha, eu gostei do negócio, dá uma energia boa, uns cânticos que eles têm uma cadência que depois vai aumentando, e é aquele que eles ficam dançando e rodando com uma mão para cima. Aquilo tem uma explicação. A mão para cima é pedindo as forças do mais alto, e a mão para baixo é trazendo para nós as energias do mais alto, fazendo com que toda a energia de Deus se manifeste na terra. Então aquilo tem uma explicação que vem através das simbologias, mas nós começamos eu vou entrar num caminho que é o mais a forma mais fácil da gente entender, porque a disparidade é grande. Então, aqui a gente fala assim, poxa, o Evangelho, ele pensa mal do espírita, porque acha que não acredita nada disso. Aí vamos botar algumas coisas aqui, né? Nós não acreditamos em inferno, a gente acredita no umbral, a gente não acredita em diabo, a gente acredita na ignorância do ser humano e no entendimento que o ser humano passa a ter a partir do conhecimento. O evangélico católico acredita no inferno, no diabo, acredita o evangélico acredita no Espírito Santo, que no fundo é a mesma coisa, que são os espíritos que estão aqui, vão estar lá também. O católico acredita nos anjos, o judeu também acredita em anjo. Eu não tenho muito, dentro da doutrina de Maomé, eu não tenho muito conhecimento não, só fui assistir um negocinho lá e gostei também. Então a gente começa a perceber que, no fundo, esses conhecimentos que estão pairando nas religiões, elas são subdivididas pelas necessidades do ser humano compreender da forma que mais o seu coração se abre. Então, se eu sou espírita, se eu sou umbandista, se eu sou candomblessista, se eu sou quimbandeiro, o pessoal fala assim, meu Deus, esse negócio de quimbanda não é fazer o mal? Vamos ver isso, né? Por isso que eu quero chegar até essa disparidade, porque nós, por nos acharmos melhores do que o outro, a gente aponta, mas o cara faz o mal, mas o cara faz isso, o cara faz aquilo. E aí a gente vai falar um pouco da doutrina africana. A doutrina africana, ela tem uma coisa que eu acho muito legal. Eles têm um nome chamado Iwapelé. Iwapelé. O que é o Iwapelé? O religioso africano, ele trata de toda a sua cultura, desde que é criado pequenininho, nessa condição. Para ele, isso é uma condição que não pode ser desviada. E o Apelé é o bom caráter. Se ele faz a questão desse Iwapelé, a gente não prega isso? A gente também não prega? Só que ele é criado desde pequenininho para não fugir, ter a sua conduta reta e não fugir da questão do bom caráter. Porque aquilo é tão arraigado culturalmente neles que fica. Você quando é ensinado. Meu pai, acho que não lembra disso. Uma vez, meu pai falou, eu era pequeno, e ele falou assim: eu estava mexendo no meu umbigo, tirando alguma coisa do meu umbigo. Eu era pequeno, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Ele falou: não mexe no seu umbigo não, senão as tripas vão sair. Cara, até os 18 anos eu não botava o dedo no umbigo. Até depois que eu fui começar a ter consciência daquilo, ele me criou aquilo na cabeça da gente. Então, se você tem, da mesma forma que isso foi arraigado no meu pensamento, desde pequenininho, se você coloca a questão do bom caráter, de seguir à risca um bom caminho, aquilo também vai ficar em você e vai ser difícil você fazer diferente. E dentro dessa condição, aí a gente pensa assim: poxa, mas o outro, como é que ele
pode ter isso e abater um animal para poder fazer os seus rituais? Porque isso não é primitivo? Isso não é um primitivismo? Tem um cara na internet aí que, meu Deus do céu, ele fala que é universalista e ele recebe 500 tipos de espírito. 500 tipos de espírito. Fala de Kardec, fala de tudo, é extraterrestre, meu Deus do céu. E aí o que acontece? E ele fala muito dessas questões do africanismo, né? Porque a gente só resume africanismo em duas religiões, candomblé e umbanda. Não tem só candomblé e umbanda. Tem catibó, tem jurema, tem macumba carioca, e aí é outro problema, né? Macumba, tem o Ifá, tem um culto tradicional iorubá, tem um culto banto, tem um culto de Inquice, do Jeje, do Nagô, uma porção de coisa diferente que a gente junta tudo numa coisa só, macumba. E macumba é fazer o mal, não é? Não é. Usar um elemento para eles, por exemplo, quando eles... Gente, vamos pensar aqui, o povo da África, tem comida lá? Tem gordo? Se não tem nem comida, né? Quando eles pegavam do seu melhor para dar para o seu sagrado, eles faziam uma reunião na sua tribo, juntava a comunidade inteira para fazer uma grande festa, e de uma parte que era feito para a comunidade, uma parte se dava para o seu orixá. E o que é orixá? São deuses? Não, são qualidades de um Deus só. Eles não acreditam em vários deuses. Então como é que pode um povo que ficava acreditando em vários deuses, que sacrificava animais e que fazia isso, que fazia aquilo, tão primitivo? Se a gente for ver, se a gente for adentrar dentro desse conhecimento, há simplesmente uma evolução horizontal. Quando eles fazem o sacrifício animal, quem aqui que é vegetariano? Pode levantar a mão, quem é vegetariano? Ninguém, né? Você só não tem capacidade de cortar a cabeça da galinha você mesmo. Na época lá na época, um tempo atrás, meu avô, ele não cortava não, ele quebrava o pescoço da galinha, que comprava ali no aviário, e a gente fazia. Certo? Não é isso? Deslocava a cabeça da galinha, eu adorava, que batia, parecia um ventilador e tal. Eu ficava esperando quando meu avô ia matar a galinha. Falei assim, deixa eu segurar a perna da galinha, que começava a bater aquela venta, eu ficava rodando a galinha com o pescoço quebrado. Então, o que acontece? Beleza, primitivismo, não é? Então, o que acontece? Se pegava aquele processo e você, hoje, no culto que se faz africano, qual é o objetivo? O objetivo é, você trata o animal bem, existe cânticos que eles fazem, onde a energia espiritual é tão grande, e aí eu tive um contato com uma pessoa que me relatou isso, que eles iam sacrificar um carneiro, um bode, sei lá. A energia espiritual era tão grande que o bode deitou a cabeça na faca. Tadinho. Por quê? Porque ele entrou também num transe. E o sangue e alguns elementos daquele que eles usam, eu acho que é o fígado e os rins. Eles pegam aqueles elementos e colocam em oferenda. O resto é feito um grande almoço para toda a comunidade. Só que se a gente fala assim, poxa, o cara pegou e matou. Qual a diferença de um cara pegar e matar um bicho
para um abatedouro fazer. A diferença é que no abatedouro eu vou fazer, o cara está fazendo ali, sei lá, 100 vezes num dia, ele não está nem pensando no que está fazendo. Enquanto o outro está ritualizando, trazendo ao sagrado, sacrifício, sacro ofício. Você se doa, o animal se doa em benefício de uma comunidade. Então, isso é o objetivo. Quando nós pensamos assim, poxa, mas para que isso? Para a questão cultural de comunidade. Imagina o seguinte, eu, Alisson, vou fazer uma ritualística dentro desse culto aí. Aí tem que matar o bode. Eu mato o bode, não tem problema. Só que no final, eu vou falar assim, gente, ninguém vai ver nada. Aquilo é fechado. Eu não vou pegar um bode, subir aqui na frente e passar a faca no... Não, aquilo é fechado, com pessoas capazes de fazer aquilo. Aí eu vou falar para vocês, olha, vou fazer uma carne aí, um ensopado de bode. Quem quer vir de graça? Quem gosta de bode, dessas comidas nordestinas, vai vir, ainda mais de graça. Então é essa questão da comunidade, aí vai se sentar e vão comer junto. O nome disso é AG1. Você come junto. Então você come junto. Qual a diferença disso da Santa Ceia? Comendo junto, Jesus comendo junto com os apóstolos. Na igreja, a simbologia do vinho e do pão através da hóstia, comer junto. Sangue de Cristo com o pão que é o corpo. É a mesma simbologia. Evolução horizontal. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, mas o Espiritismo não faz nada disso. Mas em compensação, quantas vezes nós temos o Apelé e o Apelé? Quantas vezes? Quantas vezes a gente fica pensando em besteira e a gente não consegue manter o nosso pensamento reto durante o dia todo? Eu vou dizer, eu mantive o pensamento reto hoje, até agora, uns 15 minutos. Uns 15 minutos. Porque às vezes, o que acontece? Quantas vezes eu não falei para ela, caramba, aconteceu tal coisa, caramba. Isso não é o caramba, né? É outra coisa. Então, a gente, muitas vezes, aí vamos colocar aqui. Se nós temos uma doença grave, um câncer, um parente na UTI, a medicina já está falando assim, não está dando jeito não. Mas ainda mais na época da pandemia, a gente viu muito isso acontecer. Se falasse assim, vou jogar um sanguezinho na tua cabeça aí, tu aceita? Meu amigo, nas últimas, você não quer nem saber se é igreja evangélica, se é oração espírita, se é na macumba. Você está querendo uma solução. Muitos de nós, porque qual a diferença nossa, espírita? Nós achamos que tudo é o pensamento. E eu concordo com isso. Isso já existia antes de Kardec, tá? Existia o hermetismo, ele já é 600 anos depois de Cristo, né? Ele tinha já relatos da Tábua de Esmeralda no Egito, antes de Cristo, mas isso foi compilado, descoberto muito depois, 600 anos depois de Cristo. A Tábua de Esmeralda, ela fala dos 7 princípios herméticos. Primeiro, o todo é mente, ou seja, Deus é mente, nós somos mente. Por isso que nós nos conectamos com Deus, pelo pensamento. Só temos um problema.
Existe outro ditado: o que está em cima como o que está embaixo, o que está embaixo como o que está em cima, o que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como o que está dentro. Então, ele fala da vibração. Então, no mundo espiritual, o mundo espiritual é como o que está aqui. É como, não é igual. Então, por exemplo, o mundo espiritual é feito de gente, de matéria, de cidades espirituais, de pessoas boas e más, de qualidades e defeitos do mundo espiritual. É como que está aqui. A gente sempre, na parte espírita, a gente acredita assim, não, mas lá é mais evoluído. Depende de onde você estiver. No umbral não é. No umbral, às vezes, é pior do que aqui. Na Terra, a Terra é pior em alguns locais. Por exemplo, tem gente que vai se sentir benzão numa final de campeonato de futebol. Para mim vai ser um inferno, que eu detesto futebol. Agora, se for para levar meu filho, eu levo, porque ele gosta. Já levei. Tomou um spray de pimenta na cara, bomba de gás de pimenta, a gente ficou sem respirar, meu filho ficou amarradão. Para mim foi um inferno. Mas, como meu pai sempre fala, tem gente que gosta do olho, tem gente que gosta da remela. É isso. Às vezes, e o que isso quer dizer? Evolução horizontal. O que para mim é ruim, para o outro não é. O que para o outro é bom, para mim não é. E aí, não é nem melhor nem pior. Falta, sabe o quê? Respeito. Falta a gente entender o que não é bom para mim, eu não vou ficar criticando. Então, por exemplo, olha, o umbandista, vocês sabem que a Umbanda, ela nasceu por causa do espiritismo, né? Porque um certo dirigente espírita, numa mesa espírita em Niterói, incorporou um garoto de 16 anos, um espírito que se dizia um preto velho. Só que naquela época, 1908, a escravatura tinha pouco tempo que tinha sido abolida, então as pessoas ainda tinham o ranço do preto, do pobre. E o kardecismo, que quer chutar os doutores, os advogados, os médicos, os orientais, simplesmente não queria ouvir o que a simplicidade de um ser humano que estava ali para passar uma informação, porque não entendia evolução horizontal. Aí o garoto fala o seguinte: eu vou, já que você, por que você não deixa os pequeninos falarem? Aí ele fala, mas eles não, esse trabalho não é para isso. Ele queria dizer que aqueles seres ali eram para desobsessão. Por que estaria numa mesa de estudo? Aí ele falou, então, já que você não quer dar a voz aos pequeninos, eu fundarei uma nova religião, aonde todos terão voz. Dos mais altos aprenderemos, aos mais baixos ensinaremos. Então, uma coisa que nós não podemos ter, a gente tem que aprender com essa atitude espírita, que foi de um espírita que fez isso. Então a gente vai olhar para o outro e falar assim, olha, ainda vou entrar numa outra circunstância, o que é bem e o que é mal? O que é bem e o que é mal? Se eu fizesse uma reunião só para pensar assim, espíritos benevolentes, me deem prosperidade financeira, estou ferrado, o mundo está muito ruim, me dê prosperidade financeira. Se você não está passando por uma circunstância boa, mas não está apertado, você nem vem e fala assim, isso aí não é de espírito evoluído não. Mas se tu está com o escorpião lá no fundo do bolso, tentando pegar o dinheiro e ele está te picando, você participa dessa aí tranquilo. E o outro, no outro culto, vai fazer uma ritualística material. Aí eu te pergunto, poxa, mas ritualística material não é
não é inferior? Depende. Por quê? O judeu, ele tem abatedouro, com um rabino e com pessoas próprias para fazer o abate, porque ele só come comida kasher. Alguém fala do judeu? Alguém fala que essas religiões que acreditam em Maomé também fazem sacrifício? Uma coisa é você pegar um animal e desperdiçar. O fundamento do que é feito não é para desperdício. Imagina o seguinte: gente, 8 de maio é meu aniversário. Vou fazer um churrasquinho lá, todo mundo está convidado. É exatamente a mesma coisa. Um boi morreu, galinha morreu, e quem comer da minha carne vai estar ali comungando comigo aquela festividade. Sempre tem algo animal. Olha só, não vou fazer um churrasco, mas eu vou fazer um salgadinho. Quer um quibe? Quer uma coxinha? Quer um... Esse aqui é tranquilo, é queijo com presunto. Sempre há a questão animal envolvida. Mas por que, quando a gente olha para o outro, a gente acha que o outro é inferior? Ninguém é inferior. Todo mundo está na mesma circunstância. Todo mundo está buscando o aprimoramento pessoal. Todo mundo está buscando a espiritualidade própria, o equilíbrio, a sua centralidade. Vamos colocar aqui, nós, espíritas, não aqui no José da Luz, mas eu já fui em muita casa espírita, falar de Deus é até pouco, de Jesus é até raro. Nós fazemos culto, sabe a quem? A pessoas. Fazemos culto a pessoas. Bezerra de Menezes, Eurípides de Passanufo, todo mundo. Veja bem, eles são mensageiros. Vou colocar aqui Chico Xavier. Quantos livros Chico Xavier fez? Fala aí para mim. 430. Chico Xavier fez 0 livros. 0. Ele, psicografava. Alguém escrevia através dele. Ele era um mensageiro. Qual é a vantagem? Chico Xavier era um instrumento afinado. Você quer fazer a barba com uma lâmina cega ou com uma lâmina bem afiada? Chico Xavier era o bisturi mais afiado que tinha de mediunidade que a gente conhece, mas ele era apenas um bisturi. Como os espíritos que transmitiam através dele também eram seres humanos. Porque se a gente for ver na questão de horizontalidade, vamos colocar na horizontalidade, o chão não é plano não, ele tem um certo nuance de relevo, mas todo mundo está no mesmo patamar. Agora é diferente, de repente, quando a gente vai pegar expoentes bem mais evoluídos, aí eu vou dar um salto logo, né? Eu vou botar todo mundo no mesmo patamar, vou fazer essa heresia e vou botar aqui, Jesus. Ponto. Jesus. O resto é evolução horizontal. Uns têm que passar de um aspecto, outros têm que passar de outro aspecto. Mas todo mundo está no mesmo patamar. Porque se não tiver... Porque eu não consigo compreender aquele esquema que eles falam, que é assim, fulano de tal poderia estar em Júpiter, mas ele preferiu, pelo seu amor, estar aqui. Não! A lei é uma só. Se você atingir um padrão de evolução onde a sua vibração não cabe mais na Terra, tu vai. É natural. Não tem como ter barreira. Você pode ter um certo grau, uma nuance de falar assim, não, olha, eu vou... Mas
eu vou ficar um pouquinho mais, mas tem uma hora que o trem passa e você vai ter que ir. Porque é a mesma coisa, um polo positivo e um polo negativo. Na hora que o polo positivo e o negativo se juntam, a luz acende. Da mesma forma, ocorre que quando uma polaridade vibratória ela aumenta tanto que você não consegue mais ficar. Eu não consigo, por exemplo, mais ficar em boteco. Eu não vou ficar em boteco bebendo. Eu nem estou bebendo. E o que eu vou fazer? Aí eu vou olhar e falar assim, não, eu vou ficar aqui para ficar ajudando essas pessoas que estão bebendo. Não vou, eu estou no mais que fazer, eu tenho que evoluir também. Os espíritos, eles vão evoluir também. Então, quando a gente vai ter essa concepção de evolução horizontal, aí a gente vai começar a olhar assim, olha, eu tenho tanta coisa o que fazer comigo mesmo, por que eu fico pensando no outro? Por que eu fico pensando na outra religião? Eu vou ter que falar do evangélico. Por que o cara quer que eu aceite Jesus? Porque eu já aceito. Mas quer que eu aceite do jeito dele. Pô, você quer aceitar o Jesus? Fica lá. Mas não venha na minha porta, porque eu tenho a minha forma de raciocinar. A minha observação de Jesus. A minha observação do sagrado. E outra coisa, Jesus é só, para mim, hoje, depois de muito estudo dentro dessa condição, eu começo a entender que Jesus, ele é só uma porta. Porque através dele existe, e aí eu aprendi com o judaísmo, porque judeu não acredita em Jesus. Ele entende que Jesus foi um rabino. E uma certa lógica tem, porque eles acreditam o seguinte, que a manifestação divina, eles chamam de Ein Sof. Ein Sof Aur é a luz ilimitada. A luz ilimitada. Imagina o seguinte, é uma forma deles dizerem assim, vocês que não conseguem conceber Deus, Kardec fala isso, vocês que não conseguem conceber Deus, imagina ele como uma luz. Só que é uma luz tão potente, que se eu pegar, neste momento, um holofote e jogar na sua cara, você não vê mais nada, você fica cego. Deus, se eu conseguir atingir Deus se mostrar para mim com toda a sua luminosidade, eu fico cego, eu não vou conseguir compreender, eu vou ficar perdido. Então há a necessidade de uma restrição da luz. Eu vou ter que pegar o aparelhinho lá, vou diminuindo até aprumar com a minha forma de observar. E aí o judeu pensa o seguinte, a luz ilimitada, ela vai se dividindo, vai se amoldando até pequenas formas de luz mais restritas, para que o homem consiga compreender. Aí onde ele forma a árvore da vida. Aí eles têm lá várias céfaras, que é a árvore da coroa. É uma energia de Deus que se diferencia para que ele se manifeste. Mas essa luz ainda é tão grande que o homem não consegue compreender. Você só consegue sentir a força. É como se fosse a eletricidade. Você já viu aqueles aparelhinhos de eletricidade que ele fica vibrando? Você não está vendo a eletricidade, mas você percebe aquela vibração. Então tem essa luz. Depois ele vai para Roquimar. Roquimar é a energia de Deus que diferencia tudo o que precisa para você manifestar na sua vida. Então ele vai entender, olha, naquela reencarnação do anjo, vamos separar essa aqui, ele vai precisar disso aqui. Ó. Então ele vai agrupar tudo que ele precisa. Ele vai separar, assim, isso aqui serve para a reencarnação do anjo. Aí depois ele vai para Binar. Binar ele vai falar assim, aí ele vai fazer uma segunda avaliação. Vai fazer o peso contra peso, não. Vamos tirar mais um pouquinho aqui, porque ele precisa disso, mas não vai aguentar. Aí depois ele vai lá para Resede. Resede é um Deus misericordioso. Fala assim, olha, para ele conseguir fazer isso aqui, ele precisa de uma manifestação, de um caminho. Olha só, Deus, você vai jogar o cara na encarnação. Ele tem que se sustentar. Aqui, vai te dar a força para você conquistar suas coisas.
Aí ele vai para Gevurá. Gevurá é como se fosse o rigor. É o rigor. É o peso da lei. Que é de Deus também. Ó, esse cara, no meio dessa caminhada, ele vai fazer uma besteirinha aqui. É preciso que ele seja travado através de uma doença, através de uma condição financeira ruim, através de um problema familiar. Aí, depois ele vem para Tiferet. Tiferet, isso é tudo da cabala do judaísmo. Tiferet é o sol. Para eles, aquilo é o sol. É a primeira manifestação perceptível ao homem de Deus. É a representação ali de Jesus. Então, se eu tenho Deus lá em Keter, Tiferet é Jesus. A manifestação humana de Deus. A representação de Deus para mim. Mas pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser Maomé. Aí depois ele vai para Tiferet, aí vai para Hesed, eu já falei, Yesod. Aí ali é o símbolo da mulher que vai dar, não é Yesod não, mas agora me fugiu, representa a mulher na sua plenitude, simbolizando a beleza, a musa da inspiração, a energia de Deus que te inspira a prosseguir. Depois vai lá para Hod. Hod é como se fosse, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim, ele te passa a perna. Ele te dá a energia, a vitalidade para você conseguir todas as coisas. Mas ao mesmo tempo ele te dá tanta vitalidade que você pode ir para o caminho errado. E aí ele te passa a perna. Aí vai para Yesod, que é o símbolo da grande mãe. Iemanjá, Nossa Senhora. Essa é aquela que, depois de ter pego tudo do que eu falei, ela reúne no seu útero e fala assim: agora eu vou moldar essa criança. Daqui ela vai nascer, ela vai vir ao mundo. E desse mundo é recebido em Malkut, o reino, que é a terra. Olha só que coisa legal, o que os judeus pensam de como se faz a criação do ser humano. A criação da força divina se manifestando em várias pequenas modificações. Nada diferente do povo Yorubá, que Keter é Ibejada, Rokimá é Inhansã, Biná é Xangô, Yesod, agora eu me embolei tudo aqui, os nomes. O outro é Oxóssi, o outro é Ogum, o outro é Oxalá, o outro é Oxum, o outro é Exu, o Yesod é Iemanjá e a terra, o Balumbaê. Então, se a gente for pegar, e se a gente for ver a história de tudo isso, veio tudo do Egito. O povo egípcio passou para o povo judeu, o povo judeu foi, através da rainha de Sabá lá com Salomão, uma das concubinas de Salomão, vão para o interior da África, da Nigéria, e passa essas informações. É a mesma coisa. Depois os judeus, eles começam para a Europa, eles são obrigados a virar católicos e fazem a mesma coisa, trazendo para o catolicismo, colocando um anjo no lugar. Então, não muda nada. E por que a gente acha que é melhor que o outro? A gente não tem que achar. A gente precisa entender o seguinte: eu, Alisson, não estou falando de ninguém, estou falando, eu sou uma porcaria. Eu preciso me melhorar. Eu preciso conhecer mais, eu preciso entender mais, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter iuapelé, bom caráter. Já foi ensinado desde criança, mas a gente sabe que através da nossa sociedade,
principalmente no Brasil, a gente sempre dá um espacinho para fora, sempre tem um jeitinho brasileiro de botar um gato, de fazer aquilo ou aquilo outro, de pagar uma propina para não receber uma multa. Então, isso é Iuapelé? É o bom caráter? Ou o bom caráter é falar assim, fiz besteira e vou matar no peito e assumir. Quem é que faz isso? Eu ainda não faço. Eu ainda não faço. Mas estou falando aqui. E por que estou falando aqui? Estou fazendo questão de dizer que eu ainda não faço. Porque todos nós estamos no processo de amadurecimento. Todos nós estamos no processo de evolução horizontal. Ninguém aqui, não é porque eu estou aqui um pouquinho, um degrauzinho aqui para cima, para vocês poderem me ver, porque não faz diferença nenhuma. Vou continuar falando, eu tenho algumas coisas para falar, vocês têm algumas coisas para dizer. Não há ninguém que não possa ensinar. Não há ninguém que não tenha passado por uma experiência que não possa ensinar o outro que não passou pelaquela experiência. Isso é evolução horizontal. E aí a gente tem mania de olhar o outro por preconceito, porque o outro não tem dinheiro, o outro não é médico, não é advogado, não é isso, não é aquilo, e acha que o outro não pode ter nada a oferecer. Por quê? Porque é preconceito. Então, a gente tem que olhar para o nosso umbigo quando a gente vai pensar, eu preciso evoluir. E a gente tem que parar de olhar para o umbigo do outro quando for apontar o dedo. Aponta o dedo para você. O que você precisa melhorar, o que você precisa crescer, evoluir. E assim sucessivamente. Porque não é a forma e a prática que o outro tem que faz ele ser primitivo ou não. É, como Kardec dizia, se aquela forma te leva a ser um homem de bem, essa é a melhor religião. Se vai matar um bicho, ou vai na cachoeira, tomar banho de cachoeira, mas se fosse assim, como eu e a Jane aqui, Jane me ensinou reiki. Se fosse assim, por Kardec, nós não poderíamos fazer reiki, né? Por quê? Porque o reiki, ele usa símbolos. E para Kardec, a simbologia, ela não funciona. Mas o nosso, isso é científico. E Kardec também falou, se a ciência provar que o que eu estou falando é errado, fique com a ciência. Então vamos lá. Psicologia. O símbolo, ele trabalha o inconsciente. Se Kardec falou que o símbolo não funcionava, eu estou dizendo que o símbolo funciona. Por quê? Porque a gente sabe que o reiki funciona. Funciona e funcionou várias vezes aqui dentro dessa casa. É claro, não só pela simbologia, mas pela força que a espiritualidade tem, que a gente sabe que existe uma força espiritual. Mas não é separar, é unir o conhecimento. É falar assim, olha, eu vou pegar esse conhecimento que o reiki me trouxe, vou unir com o conhecimento espírita, vou começar a perceber a espiritualidade e vou fazer aquela grande saladão que só vai beneficiar. É a sopa de entulho. É aquela sopa de entulho, quando a pessoa está doente, que a avó fazia aquela canja com macarrão, com abóbora, com batata, botava tudo que tinha na geladeira naquela sopa e a pessoa melhorava. É assim que deve ser a espiritualidade. A gente vai esperando de nós através de um caminho. O caminho é o caminho espírita, mas o outro que vai pelo Ifá, que o outro que vai pelo candomblé, o outro que vai pelo judaísmo, é outro caminho, que é bom para ele, e não é menos nem mais. Ninguém vai apontar o dedo. Por exemplo, o evangélico não vai apontar o dedo na minha cara e falar que eu não vou ser salvo, porque se eu não for salvo, eu tenho certeza que eu vou para um umbral mesmo. Mas não é um umbral bom, não é nível de nosso lar, é nível aqui, ó, eu morri. Ué, eu estou no umbral, eu estou vendo Jeane, eu estou morto. Eu vou estar simplesmente no umbral quando mudou de plano.
Agora, ele também, amigo, ele também, porque se ficar com um pensamento mesquinho, pequeno, não vai. A pessoa que quer, porque aí vamos colocar, vamos falar o ruim de todo mundo, né? O cara que vai fazer a macumba para maldade, para matar os outros, para poder destruir, separar a família, porque tem ser humano para tudo. Tem médico que salva a vida e médico que tira. Então, o ser humano é uma porcaria. Nós somos uma porcaria. E nós vamos melhorar ou diminuir à medida que nós formos compreendendo que a gente vai melhorar. E quando a gente melhorar, a gente vai deixando de ser porcaria e vai começando a fazer as coisas boas. E aí aquele que faz o ruim, ele vai ter o mesmo destino do cara espírita, que fica fofocando. Vai ter, é claro que em níveis diferentes, uma coisa. Agora, aquele espírita que fala assim, aquela fulana fez aquilo, ela vai pagar, ela vai para o umbral. Está desejando mal igual o outro que. Só que tem uma coisa, o outro ele está sendo até sincero, porque ele foi lá, fez lá uma cumbinha dele lá e falou assim, eu quero que fulano se dane. E o outro está falando só com outras palavras que o outro vai se danar, vai para o umbral, vai ficar muito obsidiado. Aquilo ali vai desequilibrar a energia dele, vai chamar o obsessor, daqui a pouco vai estar vacinado. Você está entendendo? Então é a mesma coisa. Porque cada religião tem a pessoa que está buscando mais e pessoas que estão ainda num grau de imaturidade. Porque eu não vejo que isso é ruim. Porque a pessoa que está fazendo essas coisas, ela acha que é o melhor para ela, mas ainda tem pouca compreensão. E não cabe também a mim julgar. Cada um vai conquistando na sua tentativa e erro. Hoje eu sou mais calmo do que era antes, a Jane sabe. Quantas vezes eu ficava gritando com a Jane no telefone palavrão? Não é? Mentira? Hoje eu já não grito tanto. Eu só penso palavrão, mas já não grito mais. Então, o que acontece? A gente vai mudando, se modificando, vai tendo mais experiência, vai aprendendo. E aí a gente vai começando a ver assim, olha, eu gritava e xingava palavrão e depois sofria a consequência das minhas atitudes erradas. Aí eu comecei a ver, se eu fizer isso, vai dar atitude errada. Se eu fizer aquilo, então eu vou fazer diferente. Deu certo aí. Só precisa ter um pouco de... A gente vai começando a criar maturidade e um pouco de inteligência. Então que a gente possa começar a entender que a busca que a gente faz, seja ela na religião, seja ela na filosofia, seja ela em qualquer caminho, a gente vai vamos começar a virar esponja de conhecimento. Olha, eu não vou falar da religião do outro, porque eu não conheço. Para eu falar, eu também pensava assim. Quantas vezes fui num centro de Umbanda e falava assim, eu não bebo, eu não fumo, eu continuo sem beber e continuo sem fumar, mas hoje eu entendo a utilização do elemento. E se a pessoa está naquele patamar e naquela condição de utilizar, eu também tenho explicação científica para isso. Tudo é energia. O meu pensamento é energia, como tudo é mente, como aquele elemento que a pessoa está usando é energia também. Eu quero usar o pensamento, ela quer usar o pensamento com aquela energia. E está tudo bem. O problema é dela. Não me cabe a ficar julgando se é primitivo ou se é evoluidíssimo. Ninguém na Terra está evoluído, né? A gente é mundo de provas e expiações. A gente nem chegou. Olha, a regeneração está. Eu devo reencarnar mais 2 vezes antes da gente começar a entrar na regeneração mesmo. Então, quer dizer, vamos começar a pensar em cima disso. Por isso que eu falei. Era para queimar a mufa da gente, para a gente pensar em tudo que a gente estuda. Não é todo livro que é escrito por gente boa, não. Tem um cara ruim que escreve livro também. Então vamos pensar nisso. Kardec era um cara legal, que botou muita coisa boa, mas a gente também, em Kardec, tem que raciocinar. Por exemplo, o negócio da simbologia. Se a gente for ficar a ferro e fogo do que está escrito ali, a gente deixa de fazer uma coisa que
faz bem para quantas pessoas? Não é verdade? Então a gente tem que pensar nisso. Então que a gente possa ir para os nossos lares e deitar na nossa cama pensando assim, olha, hoje eu vou manter o meu pensamento um pouquinho mais equilibrado. Uma coisa que eu tenho feito, né, nessa experiência, eu vou tomar banho, eu tomo banho e faço uma oração. E aí eu peço, é como se fosse, eu falei a árvore da vida, né? Eu vou pedindo para cada ponto da árvore da vida, para a minha vida. Você está entendendo? E quando eu vou dormir, eu penso na mesma coisa. Eu penso, porque nós precisamos de símbolos, e às vezes eu crio um símbolo mental que vai me ajudar a ter foco. Porque nós não temos foco. Por isso que muitas vezes as coisas dentro do espiritismo não funcionam, e eu já vi muitos espíritos para depois, na hora do aperto mesmo, procurar Umbanda. Porque lá é forte, porque trabalha com o espírito menos elevado. O cara, ele não quer dizer que ele não tem foco na cabeça dele, não. Ele tem a mente firme, focada. Não, ele vai lá no outro que usa uns elementinhos para compensar a falta de foco que ele tem. Aí na hora do aperto ele preocupa. Mas a gente pode ter o foco, sim. A gente pode ter o foco se a gente escolheu, e a harmonia que o espiritismo traz. Então a gente pode pensar isso um pouquinho. Falei demais. Muito obrigado por vocês terem tido essa paciência. Eu estava em jejum até agora 7 horas, né? Até 7 horas. Então, gente, que a gente fique com muita paz, muita luz aí. Kardec possa sempre estar nos nossos pensamentos, mas a gente ter a noção de pensar em cima do que ele nos passou. Obrigado. Obrigado, Alisson, pelo